Muito bem, irmãos. Nós vamos mais uma vez abrir a palavra do nosso Deus desta feita no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Eu lerei a partir do versículo 20 até o 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, do 20 ao 30. Queremos falar sobre a ceia do Senhor, a partir desse texto sagrado. Irmãos, sem dúvida alguma, essa deveria ser a expectativa de todos nós cristãos, de estarmos sempre prontos para participarmos da ceia do Senhor. Nós que estávamos impedidos por conta dessa situação que se instalou no mundo de estarmos participando dos cultos presenciais, consequentemente o de estarmos participando da mesa do Senhor. E portanto, neste primeiro domingo de setembro, nós estamos tendo esta oportunidade e nós queremos relembrar algumas verdades contidas nas Sagradas Escrituras a respeito deste sacramento instituído pelo Senhor Jesus. A partir do versículo 20, nós lemos assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós queremos pedir que Tu estejas nos ensinando mais uma vez, a partir da exposição da Tua palavra, que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, a fim de sermos fortalecidos neste culto do reencontro, neste culto, ó Pai, onde estamos revendo os Teus servos, os Teus filhos. Que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, a nós que aqui estamos, e a todos aqueles que estão nos acompanhando em suas residências, através do YouTube, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós, sem dúvida alguma, ansiamos por sempre observar as recomendações do Senhor Jesus. Nós que um dia
professamos a nossa fé em Cristo Jesus, fomos batizados. Devemos estar sempre atentos a tudo aquilo que Jesus ele deixou para nós. E nós tomamos conhecimento de suas orientações a partir da leitura e reflexão nos evangelhos. E em particular, no que diz respeito à instituição desse sacramento, chamado Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, ou, como outros dizem, a Eucaristia. Em outras palavras, é um momento onde nós nos lembramos de fatos fundamentais, importantíssimos para a nossa fé cristã. Jesus, de fato, ele instituiu 2 sacramentos. Primeiro, o da Santa Ceia e depois o do batismo. São esses os 2 sacramentos que nós entendemos serem ordenanças de Jesus, quando aqui esteve desenvolvendo o seu ministério. A ceia Jesus instituiu antes da sua morte na cruz. O batismo, após a sua gloriosa ressurreição, ele instituiu, orientando assim os seus discípulos a estarem praticando. Muito bem, então nós queremos destacar aqui algumas verdades a respeito da Santa Ceia. A primeira verdade é que é um imperativo da ceia, um imperativo que deixa muito claro a partir da expressão fazei isto. Após Jesus trazer todas as orientações a respeito deste sacramento, ele deixou muito claro que aqueles seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, que estavam sendo preparados, estavam sendo doutrinados para darem continuidade à sua igreja aqui na terra, esses deveriam estar cumprindo aquilo que Jesus estava colocando diante deles. Fazei isto. Mas houve todo um contexto que cercou a instituição da ceia do Senhor, como por exemplo, vários acontecimentos daquela noite. De fato, aquela noite, ela foi assim muito significativa para o Senhor Jesus. Antes ele orientou os seus discípulos para que pudessem estar preparando a refeição pascal. Ele estaria participando da última Páscoa. Ele estaria participando desse momento onde ele mesmo estaria doravante se colocando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anteriormente, no Antigo Testamento, a Páscoa fazia menção à libertação do povo de Israel do Egito. Foi aquela festa que Deus instituiu para que o povo de Israel pudesse lembrar dessa grande libertação, desse grande feito de Deus no meio do seu povo. Mas quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus agora, ele era o Cordeiro Pascal. Jesus agora era aquele que estaria para ser sacrificado, visando assim a purificação, o perdão dos nossos pecados. Veja que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era um anúncio daquilo que estava para acontecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também nós podemos perceber que
nesse contexto da instituição da ceia, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, como é descrito no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 13. Um outro fato importantíssimo foi o da identificação de Judas como traidor. Nós sabemos muito bem da história de Judas Iscariotes. Jesus ele sabia muito bem do que estava para acontecer a partir da pessoa de Judas contra ele mesmo. Veja que quando Jesus ele se senta com seus discípulos, ele já estava sabendo, até porque ele, como Deus, como onisciente, ele já tomava conhecimento de tudo que estava para acontecer com ele, mas mesmo assim, Jesus estava determinado, Jesus estava cumprindo tudo aquilo para o qual ele tivera sido enviado pelo seu Pai. Então, nesse momento, Jesus ele institui a Santa Ceia. E ele não só anuncia que Judas estava para traí-lo, mas também o próprio Pedro, que estava para negá-lo. Então, essa foi a ordem dos acontecimentos daquela noite. Segundo, a ceia para os cristãos é um dever, é uma obrigação. A partir dessas palavras do Senhor Jesus, fazei isto: não participar da ceia, não observar o comer do pão e o beber do cálice, é estar em falta para com a ordem de Jesus Cristo. Se é um mandamento, querido, se ele no passado instituiu, quando esteve com seus discípulos, nós hoje, que fazemos parte da sua igreja, que fazemos parte do seu corpo, nós devemos estar nos esforçando para participarmos da mesa do Senhor, e é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Realmente, queridos, esse deve ser um momento muito concorrido para todos nós, exatamente porque nós devemos estar cumprindo, devemos estar nos submetendo, devemos estar nos sujeitando à ordem do Senhor Jesus. Fazei isto. E a segunda verdade que eu quero destacar desse texto é a base. O segundo ponto, a base da ceia é em memória de mim. A ceia, sem dúvida alguma, é uma lembrança daquilo que Ele fez por nós. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós lemos os textos que descrevem a instituição da ceia, nós percebemos, irmãos, que é feita uma retrospectiva daquilo que Jesus fez por amor a mim e a você. Nós somos relembrados desses fatos marcantes. Portanto, falar na ceia, participar dela, é testemunhar, queridos, esta solene verdade. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele morreu pela sua igreja, Ele morreu pelo seu povo. A ceia é uma reminiscência, ela nos lembra de uma das verdades mais gloriosas do Evangelho, que é a morte de Jesus na cruz. O apóstolo Paulo, ele fazia questão de pregar Cristo e Cristo crucificado, porque nós entendemos que na cruz começa a nossa vida, vida verdadeira, vida plena, vida eterna. Então a ceia nos faz lembrar desse momento que foi marcante para a vida do Senhor Jesus, exatamente por causa da sua morte vergonhosa, exatamente por causa da sua morte substitutiva. Jesus
não tivera pecado. Jesus, ele não transgrediu a lei do Pai. Jesus, ele cumpriu a risca. Quando ele começou a pregar o famoso Sermão do Monte, ele deixou muito claro: eu não vim para desfazer da lei, eu vim para cumprir a lei. Ele foi o único que cumpriu toda a lei de Deus. Por isso que a morte dele foi substitutiva, ela foi uma expiação em nosso lugar, visando assim a nossa salvação, visando assim a nossa vida e vida eterna. Também nós podemos dizer, queridos, que a morte de Jesus mostra quão terrível, grande e sublime é o amor de Deus. É algo imensurável. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo ele vai dizer o seguinte para nós. Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que nós mudássemos, ele não esperou para que os seus escolhidos viessem a experimentar uma nova vida, de maneira nenhuma. Ele nos escolheu, ele nos conheceu antes da fundação do mundo, e Deus, no princípio, já tivera determinado que Cristo viria neste mundo, para que assim pudesse estar demonstrando de forma muito clara, inequívoca, o seu grande amor por nós. Nós somos felizardos, irmãos, por termos sido alvos deste grande amor de Deus por nós. É por isso que nós não podemos de maneira nenhuma desperdiçar, nós não podemos negligenciar, nós não podemos protelar a participação da ceia. Devemos participar e participar com muita alegria, porque sem dúvida nenhuma nós participamos em memória dele, para que assim aquilo que ele fez por nós fique cada vez mais aceso em nossas mentes. E a terceira verdade que eu quero destacar, queridos, é a inspiração da ceia: até que eu venha. Jesus ele deixou isso muito claro para os seus discípulos. Será que devemos deixar de participar da ceia? Será que devemos estar esquecendo daquilo que Jesus ele instituiu no passado? Ele deixou muito claro no versículo 29 de Mateus capítulo 26: até aquele dia. E nós não sabemos quando será este dia, nós não sabemos quando esse dia vai chegar, nós não sabemos de maneira nenhuma quanto tempo está faltando, nós não sabemos, irmãos, quantos tiveram suas vidas ceifadas por causa da Covid-19. Eu estou um pouco desatualizado, mas até 2 dias atrás já eram quase 130 mil óbitos. 146 mil óbitos. Estou bem desatualizado. Quantos infectados? 4 milhões. 4 milhões de infectados. Então, queridos, muitos já perderam essa oportunidade. Muitos não vão ter mais o tempo para se render, porque, como nos diz a palavra de Deus, nós
temos esta vida e depois, quando chega a morte, segue-se o juízo. É quando nós nos encontramos diante deste Deus Todo-Poderoso, na pessoa do seu Filho Jesus. Então, queridos, até aquele dia, devemos estar participando, devemos estar perseverando em nos envolvermos cada vez mais com o Senhor, porque Ele deixou muito claro, até aquele dia. Que dia será este, queridos? Será o dia das bodas, será o dia do encontro da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Jesus Cristo. Pensa aí numa festa de casamento, pensa nessa grande celebração, desse encontro do noivo com a noiva, de Cristo com a sua igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo à denominação, estou me referindo a um grupo, a um povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Estou me referindo a um povo que foi redimido. Estou me referindo a um povo que foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Então, queridos, esse será o dia desse reencontro, porque a Bíblia, ela fala na segunda vinda de Jesus. Quantas especulações foram feitas durante este período de pandemia, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus, e nós não sabemos se Ele está às portas, não sabemos se Ele virá amanhã, não sabemos se Ele virá no mês que vem, não sabemos se Ele virá no ano de 2021, não sabemos. O que sabemos é que Ele virá a segunda vez, e nós poderíamos citar muitos textos da Bíblia que falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Portanto, querido, você precisa estar preparado, portanto, você precisa estar ajustando a sua vida com Deus, porque Ele virá como ladrão. Você já teve aquela experiência de ser surpreendido por um ladrão que chega assim de repente? Então, assim, a vinda de Jesus será repentina, e sem dúvida alguma, Jesus Cristo vai voltar, Ele está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Essa deve ser a expectativa de cada um de nós, pela vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza. O apóstolo Paulo, ele se alegrava em saber da vinda do Senhor Jesus, e portanto ele dizia que o viver para ele era Cristo e o morrer lucro, porque o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por outro lado, ele entendia que a sua vida aqui na terra estava sendo usada para alcançar a muitos para o Senhor Jesus. Então, querido, se você está aqui nesta noite, se você foi poupado desta Covid, que você realmente possa estar usando esta vida que Deus tem lhe dado para a glória dEle, para viver segundo os seus propósitos. Então, essa é a verdade que nós podemos destacar, quando o texto ele diz, até que Ele venha. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que, primeiro, é um imperativo, fazei, tem sua base em memória de mim, tem sua inspiração até que eu venha. Que essas verdades possam estar sendo guardadas em nossos corações, que estas verdades possam estar impactando a vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Amém.